E hoje eu quero falar com vocês do preço da impunidade. Foi um dia mais atípico para mim. Eu decidi trabalhar de casa e, como eu faço todo dia, eu geralmente chego e eu ligo o computador e eu começo a ver notícia do Brasil, porque apesar da gente estar morando aqui e tudo, tem uma ligação muito forte com o Brasil para tudo. Então, notícia, eu sempre vejo a fonte brasileira antes de ver uma fonte americana. É uma coisa que eu sempre eu tenho essa mania e eu continuo. E eu abri o site da UOL e a primeira notícia que tinha falando do aumento da violência no Rio de Janeiro nos últimos 5, 6 anos, né? Isso é uma coisa que me deixou muito triste, né? Porque na verdade a gente sempre quer ver o nosso país melhorando e a gente viu o nosso país melhorar muito depois do Plano Real, né? Teve uma ascensão violenta do Brasil em muito indicador, em muita coisa boa que aconteceu no Brasil. E agora, nos últimos 4, 5 anos, a gente voltou para patamares de 20, 30 anos atrás. É uma coisa extremamente triste da gente ver, mas é o que está acontecendo no Brasil. E por que eu acabei decidindo falar disso? Porque horas depois teve a condenação do Lula, e que me deu aquela luz de esperança novamente, depois do balde de água fria, que foi a não prisão e a não condenação e o Aécio voltar para o Senado. A minha última eleição no Brasil foi exatamente de presidente. Eu votei pro Aécio, e falar que eu me arrependo, eu não me arrependo, porque eu acho que passado é passado, a gente não tem que se arrepender, mas eu queria ver ele preso. Eu queria ver o Aécio preso, eu queria ver ele fora do Senado, e parece que vai acabar tudo em pizza de novo, né? Quer dizer, o PSDB tá no governo e aí tá ajudando o PMDB para todo mundo sair lindo, brilhante, pimpão. De tudo isso, né? Mais uma vez. Mas a condenação do Lula hoje me dá aquela faísca de esperança novamente para que o país que eu tanto amo, onde eu nasci, onde minha esposa nasceu, onde está toda a minha família, onde meu filho nasceu, volte a ser o Brasil que eu esperava que ele fosse há 10 anos atrás. Quando eu vi que as coisas estavam começando a realmente andar no Brasil, eu esperava que 10 anos depois o Brasil ia estar super bem, e a gente vê o jeito que o país está hoje, né? E por que eu falei da notícia do Rio de Janeiro? Porque essa notícia para mim foi extremamente impactante, né? 25% dos colégios do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, tiveram pelo menos um dia sem aula devido à bala perdida. 25%. Uma a cada 4 crianças perdeu pelo menos um dia de aula por causa de bala perdida. Colégio fecharam o colégio por causa de bala perdida. Tem um estudo da Universidade de Colômbia aqui nos Estados Unidos, que é bem famoso aqui nos Estados Unidos. Depois eu posso até tentar deixar o link para vocês aqui embaixo sobre essa pesquisa, que um pesquisador de Colômbia fez do impacto que causa o medo na educação das crianças, tá? Então ele fez esse estudo depois de alguns ataques em algumas escolas aqui nos Estados Unidos. Então todas as escolas que receberam esse tipo de ataque aqui nos Estados Unidos tiveram um grande problema de déficit de atenção, não vou usar essa palavra, mas de problemas de absorção de conteúdo em todas as crianças. Porque o que acontece? Isso ficou claro no estudo dele. Quando a criança está com medo, quando a criança está apreensiva, ela usa uma parte do cérebro que bloqueia a assimilação de conteúdo. Então, enquanto a pessoa está com medo, ela não consegue aprender. Então a diferença da qualidade do ensino dessa criança para a criança que está num colégio que ela está segura já é diferente nesse momento, só porque a criança está com medo. Então, mesmo que ela tenha um professor melhor, ela não vai conseguir ter aquele aprendizado. Então, é por isso que eu falo que o meu grande problema é da impunidade. E por que da impunidade? No Brasil, a gente tem uma impunidade absurda, que começa lá em cima da pirâmide, no político, no cara que é rico, não sei o quê, até lá embaixo no traficantezinho de 12 anos de idade com o aviãozinho da favela, que é o cara que pega a cocaína, a maconha e leva pra boca, e ele nunca vai preso, e quando ele vai preso ele vai pra uma FEBEM, ele sai de lá profissional, e ele não é
acolhido pela sociedade de uma forma que ele vai ser reintegrado à sociedade. E na verdade ele ganha graduação de bandido, né? Isso por conta da impunidade, porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele. Nada com ele. E a corrupção, para mim, na verdade, ela nasce de duas coisas. O primeiro é a impunidade e o segundo é a falta de oportunidade. Então, se você vive numa sociedade na qual as pessoas não veem que elas têm oportunidade de crescer na vida, elas vão ser corruptas, porque elas não veem que elas têm aquela chance de ganhar dinheiro, de ser uma pessoa melhor, de dar uma educação para os filhos dela, de dar as coisas para a família dela. E ela vê que a única forma dela conseguir isso é através da corrupção, através do crime. Então, na verdade, para mim, a corrupção ela é gerada pela impunidade, que a pessoa acha que não vai ser presa, mais a falta de oportunidade. Eu acho que a combinação desses dois itens gera corrupção. E você vê isso claramente no Brasil versus a quantidade de corrupção que você vê em países na Europa, ou você vê aqui nos Estados Unidos também. O nível de corrupção é extremamente inferior. Então as pessoas aqui, elas realmente veem que elas têm chance de crescer na vida. Então, se você quer ter uma qualidade de vida, você quer dar o básico para a sua família, você não precisa fazer nada excepcional. Se você tem um emprego mediano, a tua esposa tem um emprego mediano, vocês vão ter uma vida boa nos Estados Unidos. Voltando ao caso do Rio de Janeiro, que era o que eu realmente queria falar nesse vídeo, e você vê o sucateamento da polícia no Rio de Janeiro, o sucateamento do Estado do Rio de Janeiro, e tudo isso devido à impunidade, devido à corrupção. Quer dizer, os últimos governadores, Cabral, garotinhos da vida, uma corrupção absurda, os caras lavaram o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era para ser o Texas brasileiro, o estado do Rio de Janeiro. Todas as indústrias de petróleo estão lá, a Petrobras está lá, era para ser um dos estados mais ricos do Brasil, com certeza. Deveria ser São Paulo e logo em seguida ser o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era para estar muito bem, o Rio de Janeiro está com uma dívida absurda. A polícia no Rio de Janeiro está sem receber o 13º salário do ano passado, está sem receber todas as horas adicionais que fizeram por conta das Olimpíadas do ano passado, e você vê o sucateamento que ficou o estado do Rio de Janeiro por conta de toda essa corrupção. A Faculdade Federal do Rio de Janeiro simplesmente não existe mais. É pura sucata, tá tão defasada que chega a ser deprimente o nível que a gente chegou ao estado do Rio de Janeiro, um dos estados mais ricos do Brasil e que deveria estar numa posição hoje fantástica, principalmente por conta da Petrobras e de todo o investimento externo que veio para o Brasil, por conta do pré-sal. As UPPs, né, que são aquelas unidades pacificadoras das favelas, em 2011 elas tiveram 13 confrontos com os traficantes locais, vamos colocar assim, tá bom? Em 2016 eles tiveram 1.555. Então, se for fazer a relação aí, é 1000% de crescimento, né? São 100 vezes a mais em 5 anos. Essa é o estado de calamidade que virou o estado do Rio de Janeiro por conta da impunidade de todos esses governos. Então o garotinho, o Cabral e todo mundo nunca achou que ia ser pego, nunca acharam que ia acontecer qualquer coisa com eles. E é por isso que eles fizeram tudo isso, pela impunidade. E ele tá lá, tá na cadeia, devolveu o dinheiro e tal, mas e o mal que ele causou para a sociedade como um todo? Esse problema da atenção, esse problema do aprendizado vai fazer impacto no Rio de Janeiro pelos próximos 30, 40 anos. Não vai ser pelos próximos 2, 3 anos, vai ser pelos próximos 30, porque toda essa geração que está passando por isso, que não está tendo aprendizado, não vão conseguir crescer. Então essa é a grande dificuldade e esse é o grande preço da impunidade, não é só o dinheiro. As pessoas pensam em quanto a pessoa roubou, não é quanto a pessoa roubou, é quanto a pessoa tirou no que seria algo de bom para a sociedade e causou um mal sem fim. Então imagine esse cara que não teve uma educação, que está numa escola lá da favela, ele vai ser um criminoso, provavelmente.
ele tem uma grande chance de ser mais um criminoso que vai impactar de novo, e esse é um ciclo vicioso que não acaba nunca. E aí aumenta a corrupção, o cara fala, nunca vou crescer na vida, e ele vai tentar roubar, ele vai tentar ser corrupto. E esse é o grande problema do Brasil, e esse foi um dos grandes motivos na qual eu decidi não voltar para o Brasil. Porque eu vejo que esse tipo de movimento, esse tipo de coisa, é uma bola de neve que vai levar, no mínimo, 2, 3 gerações para passar. E eu não vou ter tempo suficiente, aqui eu nos meus quase 40 anos de idade, eu não vou ter tempo para ver essa mudança acontecer, e eu não quero que meu filho passe por isso. E esse foi um dos motivos que eu decidi ficar aqui nos Estados Unidos, ter entrado com o meu processo de green card e seguir a minha vida aqui. Nunca vou voltar para o Brasil? Não sei. Mas hoje, se eu tiver que escolher, eu fico nos Estados Unidos. E esse é um dos principais motivos: a corrupção, a falta de segurança, a impunidade que envolve todo mundo. É isso aí, pessoal, é muito mais um desabafo, porque eu vi o que aconteceu com o Lula hoje, e eu vi todas as notícias do Rio de Janeiro, e eu sinto do fundo do meu coração um grande peso, uma grande dor de ver o país que eu nasci, onde está toda a minha família, que eu tenho muito amor por tudo que tem no Brasil, ao invés de melhorar, que é o que a gente esperava 20 anos atrás, quando a gente começou a ter uma economia estável, um plano real, a gente vê que os últimos 5 anos o Brasil foi simplesmente dilacerado e não sobrou nada desse país, e tudo que a gente melhorou nos últimos, sei lá, nos primeiros 15 anos do plano real, agora foi por água abaixo. A gente vai começar tudo de novo. Então eu realmente espero que o Brasil saia melhor de tudo isso. Eu não confio nem um pouco no governo atual que está no Brasil. Eu acho que é um bando de corrupto ladrão, como todos os outros estão sendo julgados. E eu espero que na próxima eleição todo mundo consiga votar por alguém melhor. Eu vou votar aqui nos Estados Unidos, eu posso ir até a embaixada votar. Eu vou tentar fazer a minha parte. Eu gostaria que todo mundo tentasse fazer um pouco para que o Brasil volte a ser o que era, e volte a crescer como crescia, e vire a potência que todo mundo espera que ele seja um dia. É isso aí, pessoal. Obrigado. Desculpa pelo desabafo. Quinta-feira tem live, 9 da noite. Encontro vocês lá. Tchau, tchau.